Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Meu nome é Fernando Zanelato, eu sou advogado especialista em Direito do Trabalho e Previdenciário. Também sou sócio do escritório Zanelato Advogados. Hoje nós vamos falar sobre o que o pessoal acaba mais perguntando, principalmente em tempos de crise, né? Nós vamos falar sobre uma pergunta que deixa todos os empregados muito estressados. Qual é a pergunta? O que eu devo fazer caso esteja sendo forçado a pedir demissão? Em resumo, o que fazer caso meu patrão esteja falando, pede as contas? Quer saber mais? Fica comigo, roda a vinheta. Primeiramente, antes de falarmos sobre o que você deve fazer caso esteja sendo forçado a pedir demissão, não deixe de se inscrever no nosso canal, siga a nossa página no Instagram, @ZanelatoAdvogados, e no Facebook também basta pesquisar Zanelato Advogados. Diariamente compartilharemos diversos conteúdos relacionados aos seus direitos trabalhistas, tudo bem? Vamos lá. O que eu devo fazer caso meu patrão esteja me forçando a pedir demissão? Vamos lá. É um pouco triste, né, esse assunto? Mas acontece muito. Aquela famosa frase, não está contente? Pede demissão. O empregado falta, ficou doente, o patrão não fica feliz. O que ele fala? Pede demissão. E isso daí vira um assunto no dia a dia. Toda oportunidade que o patrão tem abertura, ele chega para o empregado e fala para que ele peça as suas contas, certo? E tem muitos que acabam pedindo, né? Muitos acabam sendo forçados, tem casos até de ameaça de justa causa, né? Se você não pedir demissão, eu vou te demitir por justa causa. O que acontece nesses casos, né? Os juízes entendem que caso o patrão ele fale para o empregado pedir demissão, né? Também tem que avaliar alguns contextos, mas na regra, quando o patrão fala isso, é porque ele já tem a intenção de demitir o empregado. Ele quer demitir aquele trabalhador. Alguns até por má fé para não pagar a rescisão. Tem patrões que têm o hábito de fazer isso. Não são todos, claro. Mas eu vejo muito isso como especialista que sou em direito do trabalho. Eu vivo e respiro isso todo dia. Vamos lá. O que eu oriento você a fazer? Você que está nessa situação desesperadora. Primeiramente, você precisa provar. Caso comece a pensar em fazer algo, você tem que provar que o seu patrão está fazendo isso. Como você pode provar? Eu oriento os meus clientes a me falar primeiro se tem testemunha, se tem pessoas que presenciam isso, né? Acontece que a parte da testemunha é um pouco difícil também, porque tem muitas pessoas que continuam trabalhando no local, em caso de processo temem perder o seu emprego. Mas a gente fala isso em um assunto apartado, porque é algo um pouco longo. Outra alternativa para provar, como eu disse, que é muito necessário, é gravação. Ah, mas eu trabalho no call center, não tem como gravar. Infelizmente, você precisa provar isso. Se o seu patrão te colocou numa salinha, muitos fazem isso, né? Pede as contas, vou te dar justa causa. Grave. Coloque um gravador no bolso, coloque o seu celular. Sem provas não tem o que você fazer, tá? Sendo muito sincero. Até porque a gente tem uma credibilidade. Como que eu vou orientar vocês a fazer isso sem prova? Então não tem como. Tem que ter provas, certo? As provas que eu vejo nesse caso, que eu oriento meus clientes, são: grave, verifique se outras pessoas presenciaram isso. Tem até um caso interessante
que outras pessoas presenciavam e na hora do almoço, essas mesmas pessoas diziam: se você processar, eu vou ser sua testemunha, mesmo trabalhando aqui. E chegou na hora, o cliente convidou essas pessoas para serem testemunhas, né? E o que elas falaram? Não quero perder o meu emprego, estou com medo. E o que pode ser feito nesse caso, né? Eu tinha orientado meu cliente a gravar essas pessoas, né? Até porque elas influenciaram. Elas não têm que mentir perante a justiça, mas elas influenciaram que ele fizesse isso. E gravando essas pessoas, nós pedimos ao juiz que intimasse elas a irem obrigadas perante a justiça. E não tem essa de eu não vou, eu não quero. E se mentir, eu tenho a gravação. Então, isso é muito importante. É um pouco extenso, mas tem que provar. Grave isso. Se quiser começar em processo, tem que provar. E que tipo de processo é esse, né? Primeiro, não adianta querer pedir a demissão e depois querer discutir na justiça, né? Nós vamos falar aqui de um processo de rescisão indireta. É uma justa causa que você dá no seu patrão. Quando o empregado chega lá para falar, eu não quero mais trabalhar, o patrão, né? Ele pode dar uma justa causa, né? Muitos não sabem. Quando o empregado rouba, o patrão dá justa causa. Existe uma justa causa no empregador. Então é isso, a gente entra com esse processo de rescisão indireta, essa justa causa do empregador. Você conseguindo provar que o seu patrão fazia isso com você, que o seu patrão falava para você pedir as contas, o juiz vai declarar o seu contrato rescindido por iniciativa do seu patrão. Tudo isso com base no artigo 483 da CLT, né? Essa regulamentação em relação à rescisão indireta. E o que você vai receber? Todos os seus direitos como estivesse sendo demitido por iniciativa do empregador. Férias, aviso prévio, 1/3 de férias, 13º proporcional, liberação do FGTS, multa de 40% e caso preencha os requisitos também receberá aí a habilitação no seguro-desemprego, correto? Esse foi o nosso tema de hoje. Dúvidas, sugestões, reclamações, comente aqui no vídeo, é muito importante para nós, tá bom? Para que possamos entregar cada vez mais um conteúdo de qualidade. Eu fico por aqui, até o próximo vídeo.